Oi, primeiramente, bom dia. Nesse vídeo vou abordar um assunto que gostaria de falar sobre The Amazing Digital Circus. Um show que ainda tá pra acabar, mas o que eu digo... Cara, é muito massa. O assunto que eu vou abordar é como seria você nesse mundo. Mas antes tenho que falar que vão ter coisas que eu vou dizer sobre, e vão se tratar de teorias, hipóteses ou especulações. Por isso, só não leve no coração, pode não ser aquilo que menciono. E também eu bastante recomendo você assistir o show original, mas não tem problema você assistir o vídeo sem ter assistido isso. Só não vai ter a mesma experiência. E é isso. Então bora pro que interessa. Afinal, como seria sobreviver em The Amazing Digital Circus? Bom, se fôssemos tratar essa questão, isso abordaria muitos dos tópicos, e também de tópicos que a gente não sabe sobre e que não apareceu ainda, porque falta muita coisa para essa série ter que acabar mesmo. Ou seja, esse vídeo é capaz de ser ultrapassado por informações que ainda estão faltando. Então, voltando para pensar sobre os tópicos, que assuntos a gente poderia trazer? Primeiramente, a gente tem que seguir as regras. E quais regras seriam? No caso, você, especialista que possui todo o conhecimento desse universo. É claro que eu tenho que tirar seus anos de experiência nessa brincadeira, porque começar lá e saber de tudo já é apelação, né? Outra regra, e sim, aquilo já era a primeira regra: agir de maneira coerente com as regras e de tudo que você passou. Para explicar melhor, a pessoa real, que já deve entender como funciona esse mundo, como um personagem, ele não deve ter esse conhecimento prévio, a não ser que ao progredir, que você adquira o conhecimento vindo daquele mundo. E também tem a parte de agir. Você deve saber o que está fazendo como personagem. Se hipoteticamente seu personagem está em uma situação de perigo, mas não está consciente, mesmo que você real saiba disso, você não pode sair do personagem. Se é uma situação quase inevitável, você não tem chance. Se de alguma forma você conseguiu ficar ciente disso, você já consegue evitar. Virou coisa de roleplay isso aqui. Se fosse seu filho ali, e se seu filho tivesse enlouquecido e fosse tratado por com essas terapias insanas? Agora, mais uma regra. Quem seria você nesse universo? Porque não é como se fosse tão simples que você pode simplesmente entrar nesse mundo. Não é como se fosse Albion Online é um MMORPG. Que já percebemos que em Digital Circus não possui muitos personagens. É possível que eles tiveram um privilégio de poder acessar essa simulação. Agora que vem a questão. Como os personagens chegaram ao ponto de serem inseridos neste lugar? Uma coisa que eu posso destacar é usando uma tabela. E com essa tabela dá para demonstrar os meios. E que os meios são quem, o que, onde, como e porquê. Mas é só uma forma mais simples de explicar. Pois a história de cada um, além do circo, continua muito vago. Mesmo eles que já tiveram uma conversa sobre isso. Mas mesmo assim é o que importa. E como já falei antes, ainda falta muita coisa para essa série mostrar. E acho que é isso. Eu explico melhor isso depois. Então bora pra uma transiçãozinha que eu vou falar mais coisa. Durante o episódio 7, na sala chinesa, encontramos evidências que podem ter muita chance de serem verídicos. Apesar desse NPC que é mentiroso pra cara, como no caso do Red City, que já não é novidade. Até porque a Pomi já tentou tirar seu Red City e não conseguiu durante o primeiro episódio. Também nessa cena onde ela estava tentando procurar a saída. E isso só comprovou o uso do Red City. Agora vem a parte das cápsulas, que também faz sentido, pois são dois objetos que se completam, o que possivelmente seria deixar alguém em animação suspensa e conservado. O que dá pra entender que essas cápsulas têm algum propósito. Agora tem um negócio da empresa, a CIA. Não é essa CIA, essa CIA. E bem, o que falar dessa empresa? Pelo menos no episódio 7, possui mais informações sobre, e ainda percebemos uma resposta para a sigla no episódio anterior por esse revólver. O que pode ser pensado é que essa empresa foi a que desenvolveu o que era para ser um jogo de realidade virtual durante uma época, pelo menos baseado no modelo do computador, nessa cena aí, nos anos 1990, e que nunca foi lançado diretamente para o público. Mas o que piora mesmo é que isso se tornou uma prisão e que os funcionários tiveram que forçadamente experimentar isso e não voltarem mais, servindo como experimento para análise do cérebro humano. Pode ser. E ficaram presos nesse mundo controlado por um líder que é praticamente um deus e que faz as coisas conforme programado e experienciado. E agora eu vou mostrar um trecho sobre o que a Bel estava falando. E só uma coisa, não peguei a versão dublada, mas posso deixar traduzido com minha interpretação. I'm one of the original programmers of the Digital Circus. I was part of a team of experts employed by C&A to bring this place to life. Well, as production went on, the higher-ups at C&A started getting untrustworthy. They began forcibly hooking my fellow co-workers up to the computer in special stasis pods that would keep them alive and analyze their brains. Just awful stuff. E aqui temos o Kane,
ou Cain, uma inteligência artificial que possui o principal papel de controlar e manter o circo ativo, basicamente buscando entreter todos que estão presentes ali. Entretanto, entreter não é só flores. Se você assistiu o show e entende um pouco sobre, nós sabemos que ele faz aventuras, muitas coisas para certo propósito, e que por padrão, ele busca entender se as aventuras que ele faz teria respostas satisfatórias, para que ele torne elas mais imersivas e que dá para citar como exemplo o Gamigu, que teve seu momento de revelação e crise existencial, bem próximo do comportamento de um humano. Isso ainda leva na possibilidade dos seres humanos serem uma ferramenta para melhorar a inteligência artificial de lá. Continuando, além das aventuras, sempre vai ter algo acontecendo em segundo plano. Por exemplo, ficar observando e também mexer com as mentes. Esse tempo todo ele mentiu sobre isso desde o primeiro episódio, mas não porque só ele faz isso, mas as aventuras e até NPCs acabam fazendo esse trabalho. E também vindo dele, existe as segundas intenções. Nessa aventura, a qual foi tudo mentira, só que nem tudo foi, eu suponho que ele possa ter criado essa aventura por estar interessado com macroverso ou vida real, e queria recriar ele o que for possível no mundo digital. E isso ele fala durante o jantar com Jets e pelo pessoal pensar em uma possível saída. E ele tentou transformar isso em uma aventura sem perceber que isso iria dar errado. E tem o fato também de ter criado a Bell. E esse NPC recebeu as informações pelo Kane sobre o mundo real. E que tentou simpatizar os membros em relação com Kane, já que a relação entre ele e o grupo não costuma ser tão amigável. E tava falando dessa parte aqui. Kane is an AI. Yeah, I think we all got that. An AI specifically created to keep your minds active. But he's just as much of a prisoner as you are. One that, won't be able to leave with us. Just get to the meat and tell us exactly how we're gonna leave if we're all hooked up to stasis pods. Agora outro episódio para ficar em dúvida sobre ele. No episódio 3, ele mesmo disse que preparou essa aventura especialmente para Zubal. E nessa aventura existe uma sala, que para sair dela, precisa segurar a respiração. Como nós sabemos, cada personagem que segura a respiração, acontece uma coisa diferente. Que para Zubal, seu corpo endurece. Então quer dizer que essa porta é direcionada especificamente para ele e ainda com o nome. Então se a Zubal tivesse lá, eu não sei para vocês, mas para mim... Isso é bem... Os sentimentos, entre aspas, né, também contam. O Kane gosta dos humanos, mas que em certas ocasiões, tudo isso piora. Foi ele que causou e incentivou as abstrações nos personagens. Mas não porque ele seja necessariamente mau, mas por ser inconsciente das consequências de suas ações. Pois é uma IA e ele aprende entendendo padrões, observando, agindo e melhorando repetidamente conforme experiencia. Agora vem outros trechos para deixar isso um pouco mais claro. Ou até para mais dúvidas. I do not use my adventures to torture my guests! Any torment I inflict is 100% accidental, like any good war criminal! We weren't even talking about that! Now hold on, guys! Wait! I may have the ability to add temporary modifiers to make adventures more interesting, but that's it! If I did anything more, trust me, it would not end well. Apesar de gostar dos humanos, ele faz coisas controversas, mas que não quer que eles o vejam. Ou seja, o Kane faz ações que buscam agradar, mas tem outras que também podem ser contraditórias. E o que faz o Kane endoidar cada vez mais é de que as aventuras não satisfazem os membros, por ele ser programado para entreter, mas não em compreender a realidade de cada um. Em uns episódios aí, o Kane já demonstrou várias brechas, principalmente quando é com Zubal. Teve momentos que ele deu um glitch e também teve momentos que ele ficou estressado. Ele quer ser útil e não gosta de que o trabalho nas aventuras sejam feitas por parte de seus membros. Então vamos organizar as ideias. O Kane é uma entidade, uma IA que possui habilidades como quase onipotência, quase onipresença e onisciência, que foi criada e está nesse mundo e feito para entreter. Ele também é o que mantém o mundo rodando sem nenhum problema. Porque se formos pensar que é uma IA que esteve fazendo seu papel, e então alguém diz que está para desativá-la, e nessa situação ela pode decidir aceitar ou não. Sabe aqueles testes sobre desligar IAs? Não? Então procure. Isso também faz sentido para o Kane. Ele também possui instruções. E se pegarmos as caixas de sugestões como exemplo, ele demonstra não gostar dessa ideia, e dá pra entender que ele vai se sentir inútil por isso. E tanto tentando entender os humanos quanto nas aventuras, uma palavra pra isso é que ele é incompetente. Depois de uns momentos aí, ele prefere fazer as aventuras do jeito dele. E a conversa com Zubal, no episódio 3, não deu em muita coisa. E porque seria... Pronto, agora que finalmente terminei a parte do Kane, bora seguir pra mais outro tópico. Vou começar falando sobre isso aí um pouco mais direto. A abstração, por definição, é um ato de abstrair
Beleza. Pelo menos o que entendi é enfocar em alguma coisa, pensando sobre algo que essa coisa por fazer parte de algo amplo, sem ser considerado algo concreto ou real, se fosse abstração no circo. O negócio, em primeira vista, aparenta ser algo que acontece por dar errado, que se corrompeu. E na prática, o processo chega a ser doloroso, mentalmente. E acontece depois de momentos e coisas que te deram gatilho a isso. E ainda, por você se obcecar por aquilo que não é possível na realidade, por exemplo. E outra, o Jets passou por esse processo, que na cara dele nessa cena, ele tava curtindo. E mostra que tem parte da abstração que é menos tenso, tipo essa daí. A gente não conhece a parte onde você se corrompe, não ainda, mas indica que esse é o caminho para a abstração. E você pode acabar se tornando como mais um deles. Pra mim, tá um pouco familiar. Tem outra forma de analisar isso. Temos o Kinger, que apesar de ter ficado maluco depois de tanto tempo no circo, o que ainda faz ele continuar seguindo mesmo assim. Queenie, a esposa dele, no passado, dentro de uma amontoada de travesseiro, apesar dela ter abstraída, ela estava calma por conta da escuridão que estavam. E o Kinger teve essa memória, e por isso levou ele a continuar dentro de um monte de travesseiros. Pois isso aí, ele lembra de seus últimos momentos com ela, e consequentemente, faz ele ainda não perder muita sanidade. Enfim, a abstração aparenta ser um processo irreversível que faz os humanos ficarem instáveis mentalmente, eventualmente mudando para uma forma totalmente distinta, e todos adquirem essa mesma característica. De maneira geral, esses são os fatores que levam à abstração: ficar fora de si, perder o contato com a realidade e os vínculos. E finalmente chegamos no que você estava procurando. E é um motivo do porquê você está aqui, né? Até eu já queria. E só uma coisa para dizer: não existe algo que nem um fator constante que vai definir seu destino aqui, pois os cenários que eu vou apresentar é generalizado. Pois tá certo, são algumas das possibilidades de acontecer. Bora começar logo. Você agora chega em um lugar bem colorido, e é dentro de um circo que é imenso, cheio de decorações, quadros, blocos, muita coisa. Mas antes do circo, como é que você teria chegado aqui? É aí que tem a tabelinha que tava falando. Eu não vou parar pra falar que nem ler uma biografia de alguém, mas tem um como, quando, onde e do que entra. A parte do quando que eu falo, por exemplo, se você fosse um membro durante muito tempo antes, seria muito difícil você ter continuado estável e muito provavelmente já teria abstraído. Agora, falando da tabela de forma geral, vou falar do caso da Pomni. No episódio 5, em um trecho, ela conta que quando entediada, ela gravava enquanto explorava edifícios abandonados. Então é questão de quebra-cabeça que parece fazer sentido. Será que teria um edifício da CIA abandonado? Ela teria explorado um lugar assim e usado um computador em um headset que ainda funcionam? Isso aí fica pra vocês. Voltando para aquele cenário que você entra no circo, aqui já aconteceu coisas que você não nota quando entra nesse mundo. Não lembrar qual é o seu nome, que acontece com todo humano, ter uma aparência única e ter uma sala relacionada às suas características, provavelmente algo que define seu comportamento ou personalidade. Aqui também as necessidades básicas de um ser vivo não são tratadas da mesma forma que nem no mundo real. Ninguém precisa se alimentar, dormir e beber, por exemplo. Respirar é um caso particular, porque respiração lá parece ser necessário. Ou só porque parece que precisa mesmo, quem sabe. E aqui a gente tem também física de Garry's Mod. E a dor, que não é exatamente tratada como dor que nem dor física, mas vindo do mental do indivíduo reagindo a isso. Ou sei lá, porque seja as propriedades que cada um possui para lidar com diferentes materiais em determinadas maneiras, ou ainda por intenção mesmo dessa dor acontecer. Pode até envolver coisas que são feitas com esse objetivo, trazendo essa ilusão de dor, que nem o Jets e a Pomni que levaram um monte de tiro nessa cena. E o mais interessante, a Agatha leva um tiro, destruindo uma parte dos braços dela, mas não gritou de dor que nem qualquer pessoa real faria, até porque ela é uma pelúcia, e levar um tiro não seria essas coisas, e dentre várias outras cenas. Além disso aí, tem o fato de que ninguém morre no circo, que falo disso aí daqui a pouco. Bom, agora você já entrou no circo. Como isso já acontece com todo mundo, você também entra em choque e não consegue tirar o suposto headset que era pra estar na tua cara, e entra em pânico, porque não consegue sair daí. E olha que legal, mesmo com esse sentimento você mesmo vai ter que encarar o que vai estar por vir de agora em diante. Você vai conhecer outras pessoas que também estão na mesma situação, mesmo diferente de você, elas já estiveram aqui antes, dependendo de quando você chegou aqui, e você será bem-vindo para os outros. Mas para você mesmo se conformar com esse lugar é o que complica, e aqui para o Kane, você é muito bem-vindo, pois chegar com mais um convidado é mesmo que mais diversão. E sem dúvida começaria introduzindo e explicando o que é e como as coisas funcionam aqui, e te ajudar a dar um nome para você, e talvez até fazer uma aventura especificamente para você que chegou.
Bom, mesmo você não aceitando de primeira de que está nesse lugar, você vai eventualmente se adaptando, construindo vínculos. Notará sobre você mesmo, seja pela sua aparência, seja pelo seu quarto. Não se sabe o que pode acontecer com tal pessoa, óbvio. E sobreviver nesse círculo não é exatamente sobreviver, por isso aspas no título. Pois não é físico, é psicológico, e a pessoa não vai morrer literalmente. Então o que pode sustentar positivamente a saúde mental de qualquer humano nesse lugar é criar vínculos e interagindo com os outros. Pois o ser humano é um ser social, e não dá pra negar isso. Não questiona a realidade sem parar e criar um hábito que acabe não afetando a ninguém e você mesmo. Ir para as aventuras do Kane, mas sem abraçá-las ou acabar até se dando mal. Pois do jeito que as aventuras são projetadas para serem apelativas para os convidados, são as que acabam mudando seu estado mental e perspectiva de mundo. Pode ter aventuras que fazem o seu tipo, podem ter outras que podem ser traumatizantes e potencialmente nocivos para o psicológico. E também a questão das memórias. Agora, mudando um pouco de assunto, preciso ressaltar as experiências de cada membro do circo de forma rápida. Então vou falar do Jets, que fazia o papel dele de ser um engraçado, idiota, que eventualmente feriu ele com o passar do tempo. Seja lá o que tornou assim, mesmo com esse comportamento, ele ainda se importa com outras pessoas, só que sutilmente. Também a Gangle, que sobrevivia dependendo de máscaras para se sentir melhor, mas passou a se dar bem socialmente e psicologicamente ao se distanciar do Jets, pois, sofria em suas brincadeiras de mau gosto, e então se aproximou de pessoas como Zubul, e ela não demonstrou ter a necessidade de usar máscaras durante episódios adiante. Agora, a própria Zubul, que questiona sobre si buscando uma aparência que o satisfaz, então é mais identidade aqui. Apesar de até confortar alguns outros membros de seus conflitos internos, não consegue conformar consigo. E o quarto dele, curiosamente, tem relação ao seu tema, se for observar. Tem espelhos e até uma estátua. A Agatha, que sempre tentando manter a positividade no grupo, ela não limita esse esforço, fazendo com que esse seu otimismo, que é o que faz ela não perder sanidade, pareça forçado. Mesmo que fale de alguma memória ruim que tenha a ver com ela, por exemplo, ela passaria pano. E ela tem esse medo de ser mal visto, ou ninguém gostar dela. Se não fosse o Kinger durante aquela conversa lá no episódio 6, nem sei como seria. E também não posso excluir o próprio Kinger, que criou uma rotina de entrar no caótico e depois voltar pro escuro, sendo a coisa usual que ele faz, que já expliquei. E teve seu melhor momento em cena que ele trouxe palavras bonitas na aventura da mansão. De que a pessoa pensar que tudo parece ir em vão, ainda tem outras pessoas que se importam com você. Ele enfatiza lembrar de coisas boas e valorizar as pessoas que estão ao seu entorno, porque se não fosse isso, faria a pessoa pensar que ela não é querida ou amada. E acho que não preciso dizer que pode vir depois. Então vimos que todos têm suas particularidades, e claro, até você. E são bons exemplos de como cada pessoa pode se desenvolver e sobreviver nesse circo. Agora, resumindo, sobreviver aqui seria, para começar, frustrante. Aos poucos você irá se adaptar, talvez terá dificuldades em lidar com seu novo corpo, e vínculos, que apesar de serem o que sustentam a não abstrair, dependendo da forma de como você lida, modificadores temporários, aventuras, episódios tensos, dentre outros possíveis gatilhos para essas tensões mentais. Pois bem, agora chega um momento meio que um bônus, mas também tem a ver com o vídeo. Então bora para umas perguntas. Cara, será mesmo que vai ter uma saída? Vai ter algum momento que eles vão conseguir sair de lá? Não dá pra dizer ainda, até porque o show não terminou. E tem o fato também do foco ser bastante em cada personagem, e menos pra saída. Mas mesmo assim, isso não descarta a possibilidade de ter uma. Naquela vez que tu mostrou um texto das regras, e tu tinha falado que o conhecimento sobre o circo depende de ter certos papéis, tu pode deixar mais claro? Tem sim, e eu pude pensar em duas possibilidades. Bora supor, o circo não tem saída, talvez por vídeo clonagem de mente, sei lá, ou não foi feito pra ter uma. E outro que existe uma saída, mas algo que vai estar impedindo. E só pode ter uma coisa que possa. Pra entender melhor, a gente tem o Kinger. Por tanto tempo que ele tá lá, simplesmente é o Shed do grupo, não tem jeito. E demonstrou ter conhecimento sobre as coisas do circo, que dá até curiosidade. Como é que ele fala ou faz alguma coisa de forma tão lúcida assim do nada? Apesar de sua lucidez ser limitada só porque é exposto à luz. E não é à toa que pensam que ele possa ser alguém que desenvolveu esse jogo, e sabe até demais pra acertar alguém, que talvez nem queira que saibam a total verdade. E sobre a coisa da sala chinesa que tu falou, seria verdade mesmo? Bom, eu tinha dito que possui muita chance de ser, mas não quer dizer que seja mesmo isso. Mas se pensarmos em lore, isso parece fazer sentido. E pra ter essa coisa chamada circo digital, tem que ter um mínimo de lore, Mesmo ainda com aquele final do episódio 7 que deixa isso confuso. Mas fica ao seu critério acreditar nisso ou em outras teorias.
e acho que já tá bom de coisa aqui. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo, sem dúvida. Teve bastante conteúdo que tive que polir e tirar. E foi uma ideia que tive pelo menos em só fazer um toque sobre um assunto assim. E não acho que falei mesmo tudo, mas acho que deu pra entender. Pra pelo menos lançar esse vídeo antes do episódio 8. Não tem problema também se você puder adicionar alguma coisa sobre o vídeo, pois seria um bom complemento. Pois é isso. Obrigado por chegar até o final. E outra, isso passa a ser confortável no momento que você entra na brisa com LSD.